É isso que, por essa ambiguidade, somos atravessados. E aí se instala aquela luta conosco, consigo mesmo, essa luta que está presente em nossas vidas. Então, aí talvez poderíamos passar desse primeiro movimento, dessa luta primeira. Podemos olhar agora sim, em direção daquela luta de Jacó, propriamente, a luta de Jacó. Essa luta que pode ser interpretada como a luta, já falamos, como a luta do ser humano contra as forças do mal. Mas poderíamos nos perguntar, o que tem a ver a inveja com Jacó? Qual é a relação de inveja com Jacó? De fato, Jacó nunca é apresentado como um invejoso, mas justamente o contrário. Ele é apresentado como aquele que é invejado por seu irmão, porque ele tomou o seu lugar. Só para lembrar uma coisa. Lembrem vocês que se trata de irmãos gêmeos, os filhos de Isaac e Rebeca. Esaú nasce primeiro, seguido de Jacó. E literalmente aparece na escritura, né? Esaú nasce e Jacó pega o calcanhar de Esaú, né? No nascimento. Pega a origem do nome de Jacó, né? Que está pegando no calcanhar. Está depois dele, mas não solta, né? Um só instante. Então o nascimento é assim. Esaú nasce, mas imediatamente Jacó, mas segurando o calcanhar do irmão. Então, Esaú vai trocar o direito de primogenitura, vocês sabem aquela história, por um prato de lentilhas. Claro, um momento chave, porque Esaú voltava faminto após um dia de caça, né? Então aí, um prato delicioso de lentilhas. Se seria Minas, imagino que poderia ser um delicioso prato mineiro. Mas aquelas lentilhas, depois de um dia de trabalho, de caça, sem dúvida, valia a pena fazer essa troca, não? Esaú troca, então, aquele direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó faz aquilo para adquirir o direito de primogenitura e para obter a bênção do pai. É Isaac que tem que dar a bênção a Jacó, no lugar do irmão. O problema aí é a bênção do pai. E o engano coloca Esaú longe dele, né? Por engano, aquele engano, Esaú fica longe de Jacó. E Esaú fica com raiva. E planeja matar Jacó. Por isso Jacó será forçado a fugir, para evitar aquele encontro com o irmão. Ele fuge. Jacó, depois de fugir, ele passará 14 anos refugiado com seu tio Labão. Jacó vai ficar namorado de Rebeca, da Raquel,
prendido, totalmente namorado, mas ele terminará casando-se primeiro com a irmã de Raquel, Lia. E a condição de Labão é ficar mais 7 anos. Ele consegue ficar mais 7 anos e se casa com Raquel. Ele se casa com ambas, né? Com ambas, as duas irmãs. Jacó, durante esses 14 anos, vai se tornar rico e poderoso. E ele se prepara, no meio do medo, para voltar e enfrentar seu irmão. Aquele irmão que não o viu durante todos esses anos. E para muitos, aquela narração da luta às margens do rio Jaboque, né? É o rio, aquele riacho, o Jaboque, né? Perto do val, para atravessar, né? Aquele val do Jaboque. Tem aquela imagem do val, é importante porque é a separação. Aquele rio está separando Jacó do irmão dele, de Esaú. Ele deve fazer uma travessia, ele deve atravessar aquele rio. O único lugar para atravessar o rio é o val. Tem aquele val. A gente poderia deixar com aquela imagem. A gente deve achar vals em nossa história para poder atravessar aqueles rios para voltar para o irmão. Sempre tem um lugar, um melhor lugar para atravessar. Não se pode atravessar por qualquer lugar. Então, um val, encontrar o val, nos ajuda. Saber. Isso é algo fundamental. E às vezes esquecemos e queremos atravessar os rios nadando, né? E nem sempre podemos. Né? Nem sempre podemos. Então, na luta às margens do Jaboque, perto do val, né? Naquela noite escura, na verdade, aquela luta de Jacó, na verdade, trata-se da luta contra o gênio de Esaú. É uma luta contra o gênio de Esaú. Esse gênio de Esaú poderia ser entendido como o espírito da inveja. É o espírito de inveja. Né? Imagina, é a imagem do irmão Esaú que está acompanhando o Jacó, claro. É o gênio de Esaú. Né? Nesse caso, significaria que Jacó, às margens do Jaboque, né, luta contra a serpente da inveja. Aquela serpente da inveja que mordeu seu irmão. Ele ainda não atravessou o val. Mas ele está lutando, se preparando para encontrar o irmão. Está lutando contra o gênio de Esaú. Isto é, Jacó assume sua parcela de responsabilidade nesta inveja. Ele toma sobre si o mal de Esaú, o desejo de assassinar. Lembra? Aquele desejo de assassinar? Ele está tomando sobre si aquele desejo que era o desejo de Esaú. E seguimos nesta interpretação, que é uma possível, né, entre outras muitas. Se seguimos essa interpretação, o desafio da luta de Jacó, na solidão da noite, é simplesmente enorme. Né? O desafio da luta é enorme. Aquilo que está em jogo, o que está em jogo naquela luta, é a fraternidade dos irmãos. O que está em jogo é a fraternidade. A fraternidade dos seres humanos, para ampliar. Né? Naquela luta, está em jogo a fraternidade dos seres humanos. E poderíamos ampliá-lo mesmo até a fraternidade dos povos. Né? Bom, então, não é possível imaginar, é algo elementar, não é possível imaginar uma fraternidade na rivalidade, na inveja e na violência.
como os irmãos podem se separar? Isto é, se diferenciar, se tornar singulares. Como se tornar singulares sem rompimento? Aceitar-se mutuamente e se encontrar na paz. Como é possível se tornar únicos, se tornar singulares, sem rompimento? Esta pergunta está endereçada a todos os irmãos e vale para todos nós, para todos os povos e nações. Como podemos ser singulares, únicos, sem comprometer a paz, sem comprometer a relação? O combate de Jacó contra um anjo pode ser compreendida como uma luta para se tornar irmão. Essa luta de Jacó contra o anjo poderia ser interpretada como a luta para se tornar irmão, para se tornar irmã. Ou melhor ainda, é uma luta para se tornar o irmão que poderia reencontrar seu irmão. Se tornar o irmão que poderia reencontrar seu irmão. Cada um em sua diferença e alteridade. Uma e outra aceitada pelo outro. Mas para que eles se tornem irmãos, devem ser libertados das amarras da inveja. Para que eles se tornem irmãos, devem ser libertados das amarras, daquele nó da inveja, daquelas ataduras do ódio e do medo que os mantém prisioneiros há 14 anos. Contrariamente às anteriores lutas contra a inveja, Eva, Caim, para Jacó e para Esaú, essa luta contra a inveja será uma vitória. No dia seguinte, à noite do Jaboque, os dois irmãos se reencontram, se abraçam e se perdoam. E depois, simplesmente, cada um tomará seu caminho na paz reencontrada. Mas essa luta contra a inveja é uma vitória, no caso de Jacó e Esaú, porque ela foi levada e vivida a outra esfera. O homem e o anjo que lutou contra Jacó não representa apenas o gênio de Esaú, mas também simboliza Deus mesmo. Claro, não é apenas o gênio de Esaú, aquela imagem, aquele irmão que eu enganei, que me acompanha, mas é Deus mesmo que está presente aí. Naquela luta, eu disse, primeiro, essa luta de Jacó não representa apenas o gênio de Esaú, né? A luta contra o gênio de Esaú, mas eu dizia, antes do intervalo, que essa luta simboliza também Deus mesmo. Jacó está lutando com Deus mesmo, com Ele mesmo, né? Então, é uma luta contra Deus, aquela luta de Jacó, durante toda a noite, e não apenas uma luta contra o espírito de inveja. É uma luta contra Deus, e não apenas contra o espírito de inveja. Não apenas uma luta contra o gênio do seu irmão, né? É contra Deus que ele luta. E aí aparece a bênção. Isto é, o nome da ferida física recebida ao amanhecer fala daquele Jacó coxo, que está manquejando, né? Aquele Jacó que vai se tornar Israel, mas quem se torna Israel é a mudança de nome, né? Deus dá um novo nome, não é mais Jacó, mas és Israel, tu és Israel, doravante, né?
Então o nome é Jacó Israel. Ele só recebe o nome depois da ferida. O novo nome. Ele se torna Israel. Aquele que lutou contra Deus, é o nome. Né? Jacó, Israel, Israel, aquele que lutou contra Deus. Jacó, Israel, nos diz a Escritura, tu lutaste contra Deus e contra os homens e tu triunfaste. Será que devemos lutar contra Deus para vencer a inveja? Será que é o caminho? Será que devemos lutar contra Deus para vencer a inveja? Porque parece ser que esse é o caminho, né? Jacó. Alguém disse, não sei exatamente quem, alguém disse que para lutar contra o gênio de Esaú, Jacó usou uma tríplice defesa. Os presentes que ele preparou para voltar até Esaú, né? Os presentes, ele tinha passado, aqueles 14 anos, se tornou rico e prepara presentes para voltar a se encontrar com seu irmão. Né? Os presentes, a oração. Jacó vai ter uma dinâmica oracional, vai entrar em oração. E o terceiro elemento, a terceira defesa, seria o combate. Os presentes, que tem toda uma dimensão simbólica, evidentemente, a oração, propriamente, e o combate, a luta. São como as três armas ou as três defesas de Jacó. Né? Acho que tem algo interessante aí, nesse comentário. Né? Mas, antes de lutar contra seu irmão, antes de lutar contra o próximo, né? Antes de se opor a ele pela força e violência, parece ser que acontece uma transferência dessa força e violência sobre Deus. O propósito é encontrar o irmão. O irmão que saiu há 14 anos está voltando. Antes de encontrar o irmão, será que é necessário fazer uma espécie de transferência de toda aquela violência sobre Deus? Porque de fato, aí aparece aquela impossível fraternidade no início, não? Uma impossível fraternidade se torna possível. Uma impossível fraternidade se torna possível. Então, será que é preciso lutar contra Deus para fazer nascer a fraternidade? Passar a violência a Deus para poder encontrar meu irmão? Parece que tem aí, é mais uma pergunta. São perguntas difíceis de responder. Contudo, me parece que a gente poderia compreender que a questão da inveja é fundamental e tem a ver também com Deus. Jacó não luta apenas contra o espírito de inveja de Esaú, mas também contra o espírito de inveja em Deus e em si mesmo. Aquele que luta verdadeiramente contra a inveja do homem, a inveja a própria e a inveja do irmão, né? Aquele que quer vencer verdadeiramente esta inveja, aquele que quer desfazer as amarras, aquele que quer verdadeiramente neutralizar seu veneno, encontra a inveja de Deus. A inveja de Deus vai encontrar a inveja de Deus. É a palavra usada pela Escritura, o ardor de Deus, que se traduz como inveja. A palavra ardor, traduzido para o português, em hebraico tem esse duplo sentido. É o ardor de Deus, que é também a inveja. É a mesma palavra, o mesmo contexto. Então parece ser
que para neutralizar o veneno da inveja, devemos encontrar a inveja de Deus, isto é, o ardor de Deus. Exatamente como significa a palavra hebraica. Mas aí se produz algo incrível. Jacó descobre que esta inveja de Deus, o ardor de Deus, o conduz, o leva ao amor de Deus. Exatamente como Jacó realiza com surpresa, né? Aquela manhã que viu Deus face a face e permaneceu vivo, porque essa é a surpresa, né? Se encontrou com Deus face a face, lutou com Deus e permaneceu vivo. É a surpresa das Escrituras. Quem vê a Deus morre, a tradição. Mas ele lutou contra Deus, se encontrou face a face com Deus e se salvou, permaneceu vivo, continuou. Ele não morre diante do rosto de Deus, depois de ter visto Deus. Ele se salva, né? Aparece a salvação. Ele não morre, ele se salva. Importante então ver que essa passagem deve nos ajudar a compreender que a inveja de Deus é a expressão da sua não indiferença humana. O ardor de Deus, a inveja de Deus, Deus é invejoso, num sentido sim, no sentido em que esse ardor mostra que Deus não é indiferente a respeito de nós. Deus não é indiferente, não tem indiferença com o humano, ao humano. Deus não é indiferente a nós. A inveja é a expressão desesperada, quando ela leva ao sofrimento de Deus. O medo de Deus por seus filhos. Deus tem um medo. É o medo de Deus por seus filhos. O medo de Deus por seu povo. O medo de Deus pela sua criação. Mas, ao mesmo tempo, essa inveja de Deus é uma expressão transformada, porque entre ele e o ser humano, Deus já coloca o quê? Deus já colocou uma aliança. Deus coloca uma aliança. Deus cura a inveja por meio da aliança. Esse é o modo de Deus. Deus cura a inveja por meio da aliança. O âmago da aliança é uma separação vital. Somos arrancados. É uma separação vital entre aquele homem que luta contra Jacó e Jacó. Aquela dependência funcional, né? Estamos seguros, eu não deixo ir embora. Então, aí deve acontecer uma separação vital, porque se não acontece a separação, depois da luta, não? Se não somos arrancados, aí não pode acontecer a aliança. Então, a aliança se funda naquela separação fundamental, original. Não? Então, o âmago da aliança é uma separação vital entre aquele homem que luta contra Jacó e Jacó, contra o anjo. Esta separação chega a seu termo somente ao final de uma noite de combate. A separação acontece só no final da noite, quando está amanhecendo. A separação só acontece no final de uma luta, no final de uma noite. A separação acontece somente após o combate, após a luta. O coração da aliança é a separação sobre a fusão. Qual é o perigo? Seria a fusão. O coração da aliança é a separação que ganha da fusão. Sobre a fusão. É a vitória da vida sobre a morte, no fundo.
Isto é a vitória do amor sobre a inveja. A vitória do amor sobre a inveja. Essa é a relação. Mas é necessariamente fruto de um inevitável combate. A vitória do amor sobre a inveja é o fruto inevitável, é o fruto de um inevitável combate, melhor. Inevitável porque o amor real somente pode crescer sobre a base de uma inveja original vencida. Vou repetir isso. É inevitável porque o amor real somente pode crescer sobre a base de uma inveja original vencida. O amor é fruto de uma despossessão. A inveja original corresponderia ao ardor, à pulsão natural que leva um ser em direção de um outro até o ponto de querer fundir-se nele. Ser ele, sem poder suportar nem separação nem diferença. No fundo, trata-se da memória da luta pela vida. É a memória da luta pela vida. Aquela cicatriz desse amor vencedor que Israel, o nome de Jacó, o novo nome, aquela cicatriz desse amor vencedor que Israel leva no seu nome e no seu corpo. E também esta memória, esta cicatriz, para fazer a relação, é a mesma coisa, veja. É aquela cicatriz que está marcada em Jesus Cristo quando ele é colocado na cruz. Que pela sua luta vence a morte. Isto é a vitória da inveja original. Mas tem uma marca. Tem uma cicatriz. A luta pela vida, a cicatriz desse amor vencedor que Israel leva no seu nome e no seu corpo. Israel, que venceu a luta. E por isso que é necessário essa passagem pela ferida. Precisamos ser marcados. E essa cicatriz nos acompanha. Não podemos desfazer-nos daquela cicatriz. É algo que precisa voltar e voltar. Precisamos voltar sobre nossa vida, para identificar aquela cicatriz, produto de uma luta, mas que é ao mesmo tempo o testemunho de uma vitória. É isso que é bonito. É testemunho de uma vitória. Se temos cicatrizes é porque passamos por uma guerra, passamos por uma luta, mas vencemos, somos vitoriosos sobre essa luta. Mas as cicatrizes são inevitáveis. É a história de nossas vidas, um pouco de todas as formas, a todos os graus possíveis, mas